seja o nome do Senhor. Amado, o Senhor me deu uma palavra pela manhã e eu estava meditando com meu esposo. E nós ficamos ali a manhã inteira sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus através da palavra. E assim, quando chegou a tarde, nós fomos fazer nossos afazeres. E daqui a pouco, quando a gente liga numa TV evangélica, a palavra foi a mesma palavra. Eu falei assim, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu comecei a escrever algumas coisas que o Senhor estava dando. E ele falou assim, o Senhor vai te dar oportunidade para ministrar. Eu falei assim, mas às vezes o Senhor quer nos preparar, devido a alguma situação que possa acontecer, o Senhor está preparando também, pode estar preparando o nosso coração, para que a gente saiba como agir, né? Porque a palavra do Senhor é o nosso guia. Então eu falei dessa forma com ele, e o Senhor começou a bradar e aprovou o Senhor que estivesse aqui para ministrar a palavra, dar o recado, porque esse aqui é um recado do Senhor para a sua igreja, e eu entendi que foi um recado do Senhor para a minha vida, e vai ser também um recado do Senhor para a sua vida, porque é a palavra do Senhor. E cada um que se encontra aqui nessa igreja, neste dia, aleluia, cultuando ao Senhor, aleluia, foi trazido não por vontade própria, aleluia, mas foi trazido nas asas do Espírito Santo de Deus, amém? Você está aqui, nós estamos aqui pela vontade do Senhor, porque se não fosse pela vontade do Senhor, você não chegaria neste lugar. Eu não chegaria neste lugar, mas foi pela vontade do Senhor que chegássemos aqui, para sermos ministrados através das ministrações, dos louvores e pela palavra do Senhor. Amém, igreja? Então vamos atentar ao que o Senhor fala aos nossos corações nesta noite. Eu convido os irmãos a abrir em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Aleluia, a partir do versículo 23. Amém? Então vamos ler para ganharmos tempo em nome de Jesus. Essa parábola é uma parábola muito conhecida, fala sobre o credor incompassivo. Aleluia. E Deus vai falar conosco nessa noite a partir do verso 23 que diz: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocando-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Podeis assentar, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor.
Essa palavra aqui fala sobre de misericórdia, essa palavra fala sobre perdão, essa palavra fala sobre exemplo a ser seguido. Aleluia. Então, essa palavra fala comigo e com você nesta noite. E eu fui tirando algumas coisas que me chamou a atenção, que aquele homem que pediu misericórdia, quando o rei foi prestar conta, ali chamou os seus conservos, que ele começou ali a prestar conta. Diz a palavra do Senhor que esse homem, esse primeiro homem que chegou diante do rei, ele devia 10.000 talentos. Aleluia. 10.000 talentos era uma quantia exorbitante. 10.000 talentos era o salário de 600 milhões de dias de trabalho. Uma quantia impossível a ser paga. Ou seja, o rei perdoou-lhe uma quantia tão exorbitante que era impossível aquele homem pagar aquela dívida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem, aleluia, quando ele saiu da presença do rei, porque a palavra diz aqui, nos declara, que ele não tinha como pagar, então seria ele, seria sua esposa, seria os seus filhos, tudo que aquele homem tinha, seria vendido para que pagasse a dívida, ou seja, porque ele não conseguia pagar, não conseguiria. Então, ele e tudo que ele possuía, aleluia, teria que ser vendido, ou seja, seria escravo. Aleluia. Porque é assim que acontece. Isso aqui é a palavra trazendo para nós nesses dias. Outrora nós éramos escravos do pecado. Outrora nós estávamos lá fora perdidos nos nossos delitos, estávamos perdidos nos nossos pecados, andando segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da nossa carne, do nosso ego, do nosso eu. E o Senhor pagou, aleluia, todo escrito de dívida que era contra a nossa vida. Ou seja, ele nos perdoou, a exemplo desse rei, porque aqui representa o Senhor. Aleluia, o Senhor nos perdoou. Aleluia, todo escrito de dívida que era contra as nossas vidas. Toda ordenança que era contrária à minha e à tua vida foi paga ali na cruz do Calvário. Aleluia, toda a cédula que era contra nós foi encravada ali na cruz do Calvário. Aleluia, essa é a obra da redenção. Aleluia, nós fomos redimidos pelo Senhor. Ou seja, o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E que preço alto, não é, amados irmãos? Foi o preço de sangue, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nos amou, Ele te amou, Ele me amou, Ele amou a humanidade de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, aleluia, para todo o que em Jesus, todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E uma certa época da nossa vida, a gente que andava desgarrado, nós cremos no Senhor, nós cremos na obra da redenção, nós olhamos para nós, porque quem está lá fora, aleluia, acha que não peca. Ah, mas eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Acha que não tem pecado, não reconhece os seus erros. Mas outrora, nós demos uma trombada com a glória do Senhor. Aleluia. Então o Senhor, o Espírito Santo de Deus, porque essa obra é do Santo Espírito de Deus, Ele começa a nos convencer. A gente recebe o convite, o Senhor começa a permitir situações acontecer na nossa vida e a gente começa a querer buscar o Senhor, começa a reconhecer que há um Deus todo-poderoso que tem o poder de mudar o quadro da nossa vida. Então nós começamos a olhar para nós mesmos, reconhecer nossas falhas, reconhecer que de nós mesmos nós não vamos conseguir mudar o quadro das situações adversas na nossa vida. Então a gente começa a olhar e o Senhor começa a gerar em nós o desejo de buscá-lo. Aleluia. Então nós abrimos o coração, porque o Senhor já nos amou primeiro, diz a palavra. Então o Senhor começou a gerar em nós o amor por Ele, para que nós viéssemos no convite, naquele grande dia. Lembra daquele dia?
Aleluia, que o Senhor tocou tão profundamente no teu coração, que você convidou o Senhor Jesus para entrar no teu coração? Aleluia. Então o Senhor Jesus entrou e começou ali a fazer morada, porque há uma condição. Enquanto a gente não recebeu o Senhor Jesus, não convidou o Espírito Santo de Deus para entrar, para fazer morada, para fazer tudo novo, o Espírito Santo de Deus não entrou. Porque o Senhor não é mal educado. Porque há uma condição, nós precisamos receber o Senhor. Entra, Santo Espírito de Deus, entra. Entra na minha morada, aleluia. Nós somos moradas espirituais. Espírito Santo de Deus, entra no meu coração, faz morada, faça tudo novo. Aleluia, exaltado é o santo nome do Senhor. E à medida que nós deixamos o Espírito Santo de Deus entrar no nosso coração, a gente vai caminhando, às vezes tropeçando, aleluia, muitos até caindo, mas aí toma aquele fôlego no Senhor, aleluia, não, Senhor, me perdoa, eu preciso continuar, Senhor, eu falhei aqui, eu preciso da tua ajuda, sendo humilde, né, irmãos? Porque a gente precisa ser humilde, porque o Senhor não resiste àquele que é humilde, aleluia, Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste àquele que é soberbo. Aleluia. Então, na humildade, pedindo ao Senhor, Senhor, trabalhe, Senhor. Trabalha no meu coração, trabalha na minha vida, me ajuda. Está difícil a caminhada, Senhor. Senhor, tem coisas que eu não estou conseguindo. Senhor, tem coisas que eu preciso fazer. Senhor, está acontecendo tantas coisas, Senhor, para tentar me cegar, para que eu não prossiga na caminhada. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E o Senhor vai trabalhando. Aleluia. Exaltado é o santo nome do Senhor. E veja bem, um preço tão alto que o Senhor pagou por mim e por você, aleluia, para que possamos, aleluia, hoje estar aqui na casa do Senhor, possamos estar aqui hoje adorando o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, nos enchendo do Senhor, porque a gente não sabe o que vai acontecer durante a semana, o que vai acontecer daqui a poucos minutos. Então o Senhor aqui é o lugar de se fortalecer, para que quando a gente for sair daqui, a gente está alicerçado no Senhor, a gente ter armamento e autoridade para expulsar o mal que vem contra nossas vidas. Aleluia, porque a palavra, quando nós nos revestimos da palavra, nós estamos nos revestindo de autoridade. Aleluia, você que é renovado, você que nasceu em Cristo Jesus, você é uma autoridade espiritual. Aleluia, exaltado é o santo nome do Senhor. Você tem autoridade para pisar em serpente, em escorpiões e toda a força espiritual da maldade. Aleluia, nós temos essa autoridade que não vem do homem, não vem de nós, vem do Senhor. Nós temos essa autoridade da parte do Senhor, porque eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e toda a força espiritual da maldade. Aleluia. Há um ditado no mundo que diz: você prefere ser prego ou martelo? Aleluia. Eu prefiro ser martelo. Aleluia, exercendo a autoridade do Senhor. Mas tem gente que fica apanhando, porque não se reveste da autoridade do Senhor. O inimigo, ele pode até resistir por um tempo. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Em nome do Senhor Jesus, ele tem que fugir. Aleluia. Exaltado é o santo nome do Senhor. E se policiando, irmão, porque não é de qualquer maneira. Se policiando, porque não é de qualquer maneira. Porque se for de qualquer maneira, leva até a surra do inimigo. Então, a necessidade do revestimento, de se encher de Deus. Revestivo no Senhor, e Efésios fala sobre isso. Revestivo do Senhor e na força do seu poder. Se a gente se revestir do Senhor, aleluia, além de autoridade, a gente vai se encher do poder da parte do Senhor, aleluia, para expulsar o mal que vem contra a nossa vida. E se enchendo do Senhor, se enchendo da palavra, vai vir também o amor, porque nós precisamos exercitar o amor, nós precisamos exercitar o perdão, nós temos que ter, aleluia, os atributos do nosso Pai. Nós temos que buscar isso, porque a palavra do Senhor diz que nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança do nosso Deus.
Então, à medida que eu vou me aproximando do Senhor, aleluia, eu vou sendo iluminado. Lembra de Moisés? Ele, quando subiu o monte para ter o particular com o Senhor, para buscar mais do Senhor, a glória do Senhor resplandecia em seu rosto. Aleluia. Então, nós temos que buscar. Não sei se você já passou por essa experiência das pessoas chegar em você, nem te conhecer e perguntar, você tem algo diferente, tem um brilho diferente. Aleluia. Sabe o que é isso? Isso é o brilho do Espírito Santo de Deus. À medida que a gente vai buscando, que a gente vai aquele, aleluia, que é a própria luz, aleluia, porque o Senhor é o sol da justiça. Então nós vamos ficar mais iluminados, aleluia. As trevas não vai ter como resistir à glória do Senhor, aleluia. Então, à medida que a gente vai se revestindo, vai se enchendo, aleluia, nós vamos ter também os atributos, aleluia, do Senhor e buscar também o fruto do Espírito Santo, que é a bondade, que é longanimidade, que é paciência, que é mansidão, né, amado? E aí a gente vai buscando, aleluia. E, amado, o quartel-general, aleluia, aqui a gente aprende, mas nós vamos exercitar na nossa casa, é com nossos filhos, com nossos netos, com o nosso vizinho, com aquele amigo, amiga lá no trabalho, onde o Senhor vai permitir que você tenha experiência, conforme já foi declarado aqui, experiência no Senhor, você vai ter experiências para contar. Fique atento, amado, não é só vir à casa do Senhor, ou só estar em casa buscando o Senhor e sair dali e se desligar, não. Fique atento, porque o inimigo, ele não brinca, é 24 horas procurando a quem possa tragar, aleluia. Então nós precisamos estar bem ligados nas astutas ciladas de Satanás, precisamos estar ligados, aleluia. E voltando aqui para o texto, aleluia, diz a palavra do Senhor, que esse homem que recebeu esse perdão, como eu e você, recebemos tão grande perdão do Senhor, porque lembra, quantas coisas erradas nós fazíamos? Quantas coisas erradas? E o Senhor nos chamou, nos perdoou, Ele não olhou para os nossos erros, não, aleluia, Ele nos trouxe como nós estávamos. O Senhor ama o pecador, Ele abomina o pecado, aleluia, Ele nos traz conforme nós éramos, mas Ele vai trabalhando, porque aquele que é nascido em Deus não pode ficar da mesma forma, praticando as mesmas coisas, não é mesmo, irmão? Em nome de Jesus. Então o Senhor vai nos moldando, Ele vai nos transformando, a cada dia que a gente vai conhecendo mais o Senhor, o Santo Espírito começa a mostrar aquilo que está errado em nós, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado em nós, e o Senhor vai trabalhando na nossa vida, à medida que a gente deixa, tá? Porque senão não tem aquele quartinho, né? Aquele quartinho que vai lançando sujeira, vai guardando as coisas velhas, aleluia, assim também é nosso coração. Porque tem pessoa, não, aqui o Senhor pode trabalhar, aqui não pode trabalhar. Ah, eu perdoo o fulano, mas aquela fulaninha que me fez isso e aquilo, aí não, aí é demais. Então não deixe o Espírito Santo de Deus ter liberdade para trabalhar no seu coração. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, ele precisa da minha e da tua autorização para trabalhar. Então a palavra do Senhor diz aqui, esse homem, ele recebeu, olha um exemplo, amado. Esse homem, ele recebeu tamanho perdão. Aleluia, ele não tinha como ele pagar essa dívida. Então ele sai, ao invés, aleluia, de ser grato e tomar por exemplo o que o rei fez pela vida dele, ele saindo das portas do palácio, aí ele na porta, ele encontrou, aleluia, um conservo, uma pessoa que o devia, aleluia. E o que ele fez, amado? Ele devia tão somente 100 dinheiro naquela época, aleluia, era como se fosse o salário de um dia, e aqui, aleluia, ele devia o salário de 600 milhões de anos. O rei perdoou 600 milhões de anos. E ele não perdoou um ano. Um ano não, um dia. Melhor dizendo, um dia de trabalho. Daquele conservo que o devia. Então ele pegou, engravatou o homem.
aleluia, começou a sufocar o homem, dizendo que ele tinha que pagar, aleluia, e o homem fez da mesma forma que ele fez, aleluia, pediu misericórdia, pediu que ele tivesse paciência para que ele viesse pagar, e ele não usou de misericórdia. Então os outros conservos que estavam perto, ele viu aquela situação, e ele foi diante do rei, relatou para o rei o que tinha acontecido, aleluia, e aquele rei mandou chamar aquele homem novamente. E ele falou àquele homem, aleluia, falou àquele homem: você não devia usar da mesma misericórdia que usei contigo? Então sabe o que o rei fez? Porque o Rei dos Reis, ele é juiz, é o Deus que vê todas as coisas, ele é amor, ele é justiça, ele é advogado, mas ele também é juiz. Então ele, vendo que aquele homem não usou de misericórdia com aquele conservo, ele mandou chamar, ele conversou com ele e ele lançou aquele homem aos verdugos, lançou aquele homem na prisão, até que ele pagasse tudo o que ele devia. Amado, esse é o exemplo para mim e para você. A palavra do Senhor diz que se a gente não perdoar, nós não vamos ser perdoados. Eu falei: Senhor, eu já ministrei por várias vezes sobre o perdão, e o Senhor falaram ao meu coração: se lhe for lhe dar a oportunidade de novo, você vai falar sobre perdão. Às vezes, amado, as pessoas fazem tão pouco conosco e nós não usamos de misericórdia. A todo tempo: Pai, perdoa os meus pecados, assim como o Senhor, ó Senhor, eu tenho, Senhor, perdoado, Senhor, os pecados dos meus devedores. Mentira. Muitas das vezes não perdoa um pisão que dão no seu calo. Muitas vezes não usamos de misericórdia. Nós temos que tomar exemplo do nosso Pai. Exaltado é o santo nome do Senhor. Pedro, uma certa vez, falou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Senhor, até 7 vezes? Aleluia, porque na lei rabínica, aleluia, ele devia estar se achando o máximo, porque segundo a lei rabínica, se até 3 vezes podia se perdoar, a 4ª vez já não merecia mais o perdão. Então ele, ao invés de falar 4 ou 5, ele falou 7. Aí o Senhor falou com ele: não te falo até 7, mas até 70 vezes 7. Se pecarem contra ti, você perdoar, ou seja, infinitamente. Você sabe por quê? Quando o Senhor Jesus foi lá na cruz do Calvário, ele pagou todo escrito de dívida, ele nos perdoou, aleluia, porque eu e você, nós não merecíamos nada, mas o Senhor nos perdoou, aleluia. Deus, aleluia, na sua infinita sabedoria, um Deus onisciente, um Deus que sabe de todas as coisas, aleluia, ele sabendo como nós somos, porque ele sabia, amado, mesmo antes de nós nascermos, o Senhor já sabia como você era, o Senhor já sabia como eu era, cheio de defeitos, cheio de falha, cheio de carrapicho, aleluia, porque nós ainda estamos sendo moldados, não tem ninguém perfeito não, o Senhor diz: sede perfeito porque eu sou perfeito, então nós não podemos apontar ninguém não, porque nós não somos perfeitos. Nós temos que olhar para a cruz, olhar para Jesus, olhar para a perfeição dele e tentar a cada dia ir nos moldando, pedindo ao Senhor: Senhor, tira isso, Senhor, tira aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, aleluia, nessa caminhada, e perdoando, amado, porque ainda vai surgir muita gente que vai pisar no nosso calo, mas a gente tem que exercitar o amor de Cristo. O que é isso? É exercitar o amor de Cristo. Porque se a gente perdoar, diz a palavra do Senhor, e não é uma vez só não, o Senhor diz, amado, que se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. Então quando a gente não faz aquilo que o Senhor nos manda, aleluia, que é perdoar, que é amar, aleluia, e vários princípios que estão na palavra do Senhor, a gente está indo contra o princípio do Senhor, está indo contra o próprio Deus, aleluia.
Então nós temos que estar, aleluia, nos alicerçando no Senhor. O Senhor fez a obra da redenção. Ele pagou o escrito de dívida que era contra mim e contra ti. Aleluia. Ele nos resgatou. Aleluia. Ele tem nos moldado à medida que a gente vai, aleluia, caminhando. Ele vai colocando misericórdia no nosso coração, vai colocando amor, vai colocando perdão. Perdão é decisão, tá, amado? Não fica esperando, aleluia, vir esse sentimento, não. Perdão é decisão. Eu decido perdoar. Aleluia. Fulano me fez isso e eu decido perdoar. Minha mãe e meu pai não foram tão legalzinhos comigo, eu decido perdoá-los. Pai, perdoa. Lembra lá na cruz? O que o Senhor falou quando ele estava lá? Quase a ponto de expirar, ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluias. Então, amados, é perdoando, perdoar incondicionalmente, tá? Não é esperar a pessoa ficar perfeita para perdoar, não. Esperar a pessoa mudar para poder perdoar, não. Perdoar é uma decisão que nós temos que tomar, Senhor, em obediência à tua palavra, porque o Senhor diz que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Então, em obediência ao Senhor, Pai, eu decido no meu coração perdoar. Mas, Senhor, porque a gente não pode ser hipócrita com o Espírito Santo de Deus. Senhor, ainda não tem, Senhor Deus, esse sentimento no meu coração. Espírito Santo de Deus, trabalha no meu coração, de forma que eu venha lembrar daquele que me machucou, daquele que me magoou, daquele que me fez tropeçar, e aquilo não venha me machucar, não venha me doer, em nome de Jesus. Porque, amado, a gente quando perdoa, quando libera o perdão, o maior beneficiado somos nós. A corrente é partida. Aleluias. Você vê quando a pessoa te faz alguma coisa, porque nós somos seres humanos. A pessoa te faz alguma coisa, você fica com peso no coração, você fica com sentimento contrário. Mas você que é de Cristo, nós que somos de Cristo, a gente começa a trabalhar aqui no nosso coração. Senhor, tira isso do meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu libero essa vida no reino espiritual, porque senão, amado, se não perdoar, você vai trabalhar com a pessoa, você vai dormir com a pessoa, você vai almoçar com a pessoa, você vai fazer tudo com a pessoa. Aleluia. Ou seja, a lembrança do que a pessoa te fez. Por isso, o maior beneficiado é você, quando você libera o perdão. Aleluia. Ah, mas a pessoa vive me afligindo. Ei, enquanto nós estivermos nessa terra, não pensa que vai ser moleza, não. O Senhor nos dá o escape e o livramento, mas vamos ser afrontados. Muitas vezes o inimigo vai usar a pessoa para tentar nos humilhar, para levantar um falso contra a nossa vida. As artimanhas do inimigo, amado, porque ele quer te parar, ele quer nos parar. Aleluia. Deus está aperfeiçoando, mas ele quer o ser humano, aleluia, imperfeito, todo torto, todo cheio de pecado, todo cheio de carrapicho, quando Deus quer o contrário. Porque quando o homem transgride a lei do Senhor, ele sofre, ele foge. Você lembra de Jonas? O Senhor deu uma ordenança para ele, ele tomou sentido contrário. Foi refresco, foi mamão com açúcar? Não foi, não, ele só foi descendo. Até que chegou um ponto, um nível, que ele pediu a misericórdia do Senhor. Porque quando um homem transgride, quando ele vai contra o que o Senhor está mandando, ele sofre. E o desejo do coração do Senhor é que nós venhamos estar andando debaixo da direção dos mandamentos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de hoje para mim e para a tua vida é que se te fizer algum mal, aleluia, lembra das bem-aventuranças? O Senhor diz para nós, amado, amar os nossos inimigos. Aí eu comento isso algumas vezes com algumas pessoas. Ah, isso é difícil. É difícil, mas é uma ordenança do Senhor. Amar os nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. Você sabe como é que afugenta o diabo? O diabo, ele não aguenta o amor. Então, quando a pessoa está te afligindo, está querendo te humilhar, está querendo te abafar, te sufocar, para que a glória do Senhor não resplandeça sobre a sua vida, sabe o que acontece? Aleluia!
Não consegue. Porque ninguém pode esconder uma cidade edificada. Quando o Senhor te traz, aleluia, Ele começa a te edificar, aleluia, você começa a se tornar uma cidade edificada pelo Senhor. O homem pode até tentar, mas não vai conseguir. Porque ninguém pode esconder uma cidade edificada. Ninguém pode, aleluia, apagar a luz que somos nós. Aleluia, esconder, aleluia, debaixo do velador. Porque quando o Senhor nos acendeu, foi para colocar em lugares altos, para iluminar outras vidas. Para que através das nossas vidas, outras vidas conheçam o Senhor. Através da nossa vida, porque nós temos a mensagem da cruz. Aleluia, a mensagem que salva, que liberta, que transforma, que cura, que faz milagre, aleluia. Nós temos essa mensagem. Então o Senhor quer usar a minha e a tua vida. Então o inimigo começa a usar artimanha para tentar te entristecer, nos entristecer, para que venhamos estar dormindo de tristeza, fazendo aquilo, aleluia, que não é da vontade do Senhor. E tem muitos parados porque estão entristecidos com irmãos que se levantaram contra a vida deles, porque essa é a astúcia do inimigo. E quando isso acontece, o inimigo conseguiu e fica batendo palma. Aleluia. É por isso que nós temos que exercitar o amor, porque o diabo, aleluia, ele é o próprio ódio. Ele não sabe amar, ele só sabe odiar. Então quando você está com uma pessoa que te aflige, que fica tentando te assolar, e você respira fundo, e você vai no amor de Cristo, Senhor me dá força, Senhor me dá graça, e você vai, e você exercita o amor de Deus, você se cala. Se cala. Porque muitas vezes o seu silêncio vai falar mais alto. Amado, eu tenho várias experiências a esse respeito. Quando você age com os seus braços, com as suas mãos, com a força da sua língua, aleluia, sabe o que acontece? Deus cruza o braço. Você não pediu direção, orientação, você está fazendo conforme o teu querer. Deus conhece o outro. Deus sabe o que vai na mente, sabe o que vai no coração. O Espírito Santo de Deus pode transformar. Você em oração, o Espírito de Deus transforma. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o nosso muito falar. É o nosso muito orar, é falar com o Senhor. Aí o Espírito Santo de Deus, porque essa obra é linda, essa obra é dele. Aleluia, é o Senhor que vai ali tocando nos corações, vai transformando. Aleluia. E o Senhor tem nos chamado para isso. Está sendo humilhado? Está sendo perseguido? Aleluia. Não vos maravilheis se coisas grandiosas desse tipo estiver acontecendo contigo. Aleluia. A palavra do Senhor diz que assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aleluia. João Batista perdeu a cabeça. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado e assim vai. Aleluia. O evangelho, muitas vezes a gente caminha chorando. Quem com lágrima semeia, mas nós temos uma promessa do Senhor. Quem com lágrima semeia, com júbilo ceifarão. Você pode até estar chorando na caminhada, mas você vai ceifar, aleluia, com júbilo, porque o juiz, aleluia, está vendo todas as coisas. Amados, aleluia, o rei não estava lá quando aquele servo, aleluia, quando aquele conservo estava sendo humilhado, aleluia, quando aquele homem não estava usando de misericórdia com ele, mas o juiz dos juízes, aleluia, aleluia, ele tem os seus a seus favor, e os anjos do Senhor estão guerreando a meu e a teu favor. Então tranquilize o seu coração, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra, aleluia. Então hoje, aleluia, a palavra que o Senhor está falando para mim e para você é para que a gente venha, aleluia, exercer a nossa fé, exercer o perdão, porque o Senhor está falando hoje, nessa noite, de perdão. Eu não sei como você entrou aqui, quem é que tem te afligido, aleluia, mas o Senhor está falando, perdoa, perdoa, porque o Senhor quer trabalhar, aleluia, mas o Senhor está falando para mim e para você, perdoa, perdoa.
Porque através da sua atitude, Deus vai começar a tocar. Deus vai começar a quebrar barreira. Deus vai começar a fazer tudo novo. Mas tudo começa na obediência, tudo começa em nós. Não espera começar no outro. Aleluia, que comece em você, que comece em mim. Aleluia. E fique bem ligado durante a semana, porque o Senhor, quando dá a palavra de alerta, aleluia, aleluia, é necessário que venhamos estar ligados. Aleluia, para não sermos pegos de surpresa. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Às vezes a gente espera perdão do outro. Às vezes, o Senhor quer, aleluia, é que nós venhamos ter a atitude de perdoar. Às vezes você precisa se perdoar. Às vezes você precisa perdoar. Perdoar-se, perdoar a Deus. Sabia que tem pessoas que acusam o Senhor pela vida que está vivendo? Senhor, estou vivendo uma vida tão difícil, meu Senhor. Senhor, está acontecendo tantas coisas e atribui a Deus o mal. Você já parou para pensar que Deus possa estar te levando, aleluia, para o deserto para ver como é que está o teu coração? Se na bonança, onde você adora, onde você louva, você diz que ama, que faz, que acontece, é muito fácil. Então o Senhor pega, você diz que me ama, você diz que me adora, você diz que quer que eu faça a minha vontade na tua vida. Então vamos lá, eu vou te levar um período para o deserto, porque eu quero contemplar como está o teu coração. Oh, aleluias. Exaltado é o santo nome do Senhor. O Senhor quer te dar algo grande, mas Ele não vai te dar nada grande sem antes ver como está o teu coração. Porque você às vezes está até convencida que faz, que acontece, mas na hora do vamos ver, você retrocede. Na hora do vamos ver, tudo aquilo que você fala cai por terra, fica de lado. Aleluia. Então vamos ver se vai me glorificar lá no deserto. Vamos ver se vai me adorar lá no deserto. Aleluias. Então o Senhor leva para o deserto, para ver como está o coração, para te humilhar. O Senhor diz lá em Deuteronômio 8, para te provar. Aleluia. Para saber o que está no teu coração. O Senhor quer trabalhar na sua vida nessa noite. Feche seus olhos. Feche seus olhos, igreja. O Espírito Santo de Deus quer falar contigo. Eu creio que já falou ao teu coração nessa noite. Fala com Deus nessa hora. Fala com o Senhor. Diz aonde está doendo. Fala dos teus sonhos. Fala as suas desilusões. O que aconteceu com a tua vida, que te entristeceu. Se é pessoas, fala para o Senhor. Libera o perdão para ela. Libera o perdão para ele. Aleluia. Aonde você está, a luz de Cristo tem que resplandecer. Aonde nós estamos tem que resplandecer. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, outrora eu vou contar um pequeno testemunho que eu creio que vai edificar a tua vida. Você sabe por quê? Se você tiver um coração limpo, sincero e reto diante do Senhor, o Senhor é o justo juiz, Ele advoga a nossa causa e Ele julga a nossa causa. Outrora, no ministério ao qual nós estávamos, havia tido uma reunião e iam nos tirar do ministério de intercessão. Por várias vezes, depois eu soube que tentaram. E o Senhor colocou eu e meu esposo na liderança, alguns aqui faziam parte também do ministério. E o Senhor me despertou, amado. Me despertar às 5 horas da manhã não é brincadeira, não. É o horário que o sono está melhor e mais gostoso. E 5 horas da manhã eu não acordo para nada, a não ser por necessidade. 5 horas da manhã daquele sábado, eu sem saber de nada, meu esposo sem saber de nada do que ia acontecer, do que tinha sido resolvido. O Senhor me desperta às 5 horas da manhã.
E o Senhor sabe da retidão do nosso coração. Nunca faltamos, aleluia, uma intercessão. Nunca faltamos. Chovesse, fizesse sol, calor ou frio, estávamos lá para a glória de Deus. E ali o Senhor mandou ministrar essa passagem. E ali eu falei, Senhor, e o Senhor me mostrava para quem era a palavra. E a pessoa não tinha chegado e eu comecei a ministrar, daqui a pouco me aparece a pessoa. E começou a bater para lá e para cá, tinha chovido muito naquela noite, começou a bater para lá e para cá. E eu falei, Senhor, meu Senhor, o Senhor falou, volta com a palavra, porque precisa ouvir. E eu ali comecei a ministrar a palavra novamente. E o Senhor mandava falar. Aleluias. O Senhor te resgatou do império das trevas. Te transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor pagou todo o escrito de dívida que era de ordenança contra a tua vida. Ele fez a obra da redenção, Ele te resgatou. Ele pagou o que era de sentença contra a tua vida. E uma pessoa faz uma coisa que você não gostou e você não perdoa, e você se levanta contra essa pessoa. Você não devia fazer como o Senhor fez contigo. O Senhor fala aqui na sua palavra, assim como aquele homem não perdoou, o Senhor também não vai usar de misericórdia. Aleluia, o Senhor vai lançar em verdugo, amado. E ali eu comecei a ministrar, eu comecei a falar o que o Senhor mandara falar ali naquele lugar. Aleluia, eu só via os rostos olhando um para o outro, ficando vermelho. E depois eu fui entender, no final a pessoa veio, falou comigo, verdadeiramente, me deu um beijo no rosto e falou, verdadeiramente, você foi usada pelo Senhor. E não aconteceu, o Senhor não permitiu tirar das nossas mãos a liderança da intercessão. Louvado seja o nome do Senhor. E eu glorifiquei tanto ao Senhor, porque depois que eu soube, eu falei, Senhor, obrigado pela tua misericórdia. O Senhor sabe do temor e do tremor que eu tenho de ti. Não sou nada, Senhor. Talvez sou menor que um grão de areia. Mas o Senhor usou de misericórdia com nossas vidas. Porque, amado, uma atitude impensada pode jogar uma pessoa no mundo. Eu conheço várias pessoas, porque por causa de palavra, foram para o mundo e até hoje estão sem força de voltar para os caminhos do Senhor. Então, por isso que nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes. Não é só com as palavras, não, porque às vezes a atitude fala mais alto do que as palavras. Não tem o pai e a mãe? É só olhar de cantinho de olho que o filho sabe. Às vezes recebe uma visita, tá os pais conversando, o filho vai lá se intrometer, o pai e a mãe só dá uma olhada de ladinho assim, o filho sai de fininho, a filha sai de fininho. Às vezes, a atitude fala mais alto do que as palavras. É por isso que nós temos que ter cuidado. Eu sempre peço essa sabedoria ao Senhor. Porque o que o Senhor quer é que você se levante da onde você está. Aleluia. Porque o Senhor falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor não me chamou, não te chamou para ficar pregado num banco. Mas o Senhor nos chamou para anunciar. Foi falado aqui que esse ministério é um ministério de missões. Então o Senhor está preparando um povo, aleluia, para resplandecer a glória do Senhor aí fora. E a começar no nosso lar, a começar na nossa família, a começar na nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que enquanto eu estou aqui falando, eu estou sendo observada. Então a responsabilidade é maior para aquele que prega, aquele que ministra, aleluia, a responsabilidade é maior e nós sabemos dessa responsabilidade. Porque os olhos estão voltados para nós, assim como estes com o servo. Estava com os olhos voltados para aquele homem fazendo aquilo que não era reto diante do Senhor e foi relatar ao rei. Eu sei que a Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha.
Então nós temos, aleluia, que vigiar muito. Por isso a palavra do Senhor diz: vigiai e orai. É vigiar primeiro e orar depois. Vigiar e orar. É vigiar, amado. A nossa palavra, eu era uma pessoa rude para falar. Chegava a ser ignorante, eu já falei isso aqui muitas vezes, dando testemunho. Porque eu vim de uma família assim, meu pai e minha mãe eram grossos para falar. Eram rude, melhor dizendo, para falar. Então, você a vida toda ali só absorvendo, você acaba passando o que você absorveu. Mas quando eu conheci o meu Pai Celestial, quando eu conheci o Senhor, eu fui pedindo ao Senhor para mudar isso na minha vida. Então, a gente tem que ter cuidado para não ferir as pessoas com palavras, sabe? Para não ferir as pessoas com atitude. Às vezes, palavra machuca tanto, amado. Tem pessoas que ouvem palavras, aleluia, que vêm com tanto ímpeto no coração, vêm de forma tão contrária. Por isso que a palavra do Senhor diz que há poder de vida e de morte na língua. Há poder de abençoar e de amaldiçoar. É por isso que a gente tem que ter o cuidado. Lembra? Talvez você lembre aí. Quantas palavras que veio contra a sua vida que te entristeceu? Quantas lágrimas você derramou? Quantas noites você deixou de dormir? Por causa da dureza das palavras. Então a gente tem que ter o cuidado. Porque nós somos autoridade espiritual nessa terra. Você é uma autoridade espiritual. Nós somos uma autoridade espiritual. Então, nós temos que usar essa autoridade para edificar, para abençoar. Porque o inimigo, ele pega as palavras contrárias, porque as palavras não ficam soltas no céu não, amado. Ela não fica solta no ar, não. As aves do céu, que são demônios, ele pega e lança contra a vida da pessoa. Você quer ver um exemplo? A criança, há homens, mulheres, que não consegue se desenvolver depois que cresce, mesmo estudando, mesmo fazendo curso, ela não consegue romper, porque outrora, quando eu era pequeno, você é burra dessa, hein? Pelo amor de Deus, uma porta, você é burro, você é isso e aquilo. Amado, em nome de Jesus, a criança está recebendo aquela palavra de uma autoridade, de uma pessoa. Ela vai crescer com aquilo na cabeça, vai ficar latente. Eu era pequena, o meu pai, ele via muito, que ele... Aí ele via muito negócio, filme de guerra, os canhões de Navarone, que é da antiga, sabe? Ele via. E ele foi, e eu vi um filme desse, eu era pequena, eu lembro, que quando o canhão foi lançado contra uma ilha, explodiu tudo. E ele foi e brigou comigo, que ele era meio rude nas palavras, era uma benção, mas era rude no falar. E ele falou, você é uma topeira. Ele falou topeira, eu entendi torpedo. Eu associei o torpedo, porque falava assim, né? O pessoal da antiga falava coisas assim, né? Eu entendi que ele me chamou de torpedo, como saiu daquele canhão e que destruía tudo. Amado, eu chorei. Isso foi da sessão da tarde, né? Eu chorei a tarde inteira. Entrou a noite eu chorando, o meu rosto parecia um besouro, porque eu entendi que o meu pai falou para mim que eu era como aquela bala de canhão que destruiu aquele submarino, aquela ilha, porque ficou muito notório quando explodiu lá. Eu levei tão a sério o que estava acontecendo ali naquela ilha, com aquele submarino, e eu trouxe para mim, amada, e eu chorava muito, e sozinha, porque eu sempre fui muito tímida. Aquelas palavras contrárias e outras palavras também, aquilo o inimigo pegava e lançava contra a minha vida, e eu fui crescendo com aquilo até eu crescer e entender. Aí minha mãe, não foi isso não, que ele falou não, foi isso, isso e isso. Aí veio o alívio no coração. Mas agora você imagine uma pessoa que ouviu só palavras depreciativas contra a sua vida, e essa pessoa fica sem força. É por isso que você é uma bênção, meu filho. Tá contrário, mas você vai profetizar em nome de Jesus. Tu és uma bênção.
Em nome de Jesus, se há poder nas nossas mãos, se há poder na nossa palavra, nós vamos abençoar. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus, que você possa ficar com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar o teu coração e fique alerta em nome do Senhor Jesus, porque esse é um alerta de Deus para mim e para você. Exercitar hoje, aleluia, e nos dias posteriores até a vida do Senhor Jesus. Amém? Então as palmas engrandecem o nome do Senhor.